Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 141. Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus
alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre de Luz, reunidos estamos aqui para mais uma reunião de fluidoterapia. E desde já, Mestre querido, te agradecendo pela oportunidade que estamos tendo neste momento. Um momento em que estamos afastados apenas fisicamente, mas unidos ao coração e ao pensamento, uns com os outros, todos nós, frequentadores e trabalhadores desta reunião, juntamente com a espiritualidade de luz que sempre nos assiste. É uma oportunidade ímpar, Mestre. No meio de tanto turbilhão dos acontecimentos do dia a dia da vida material, precisamos cada vez mais estarmos com os pensamentos elevados ao alto e sempre estudando essa bela doutrina, sempre internalizando em nós o Evangelho, que vai nos proporcionar melhores atitudes e melhores pensamentos. Te pedimos, Mestre querido, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por esta oportunidade. E assim, sob a tua luz, sob a tua vibração, pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É uma satisfação estar de volta estudando o Evangelho com os irmãos, com os amigos, com os assistentes da reunião de assistência aos enfermos. Nós vamos dar então continuidade ao estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, que se intitula Pedi e Obtereis. Esse capítulo já foi iniciado na semana passada com o estudo dos itens 1 a 4, que fala das condições da prece conforme definidas por Jesus. E nós vamos dar continuidade a este capítulo nos itens 5 a 8, onde nós falaremos sobre a eficácia da prece. Então, meus irmãos, para falarmos sobre a eficácia da prece, para entendermos a eficácia da prece, é necessário que, em primeiro lugar, tenhamos uma ideia como é que ela ocorre. Qual o mecanismo da oração? Como ela se dá? E uma forma de nós colocarmos esses mecanismos, de acordo com a doutrina espírita, é compararmos a prece ou a oração a um processo de comunicação. Quando nós aprendemos comunicação, né, nos nossos estudos terrenos, é comum nós utilizarmos, né, um modelo que temos, onde nós temos 3 elementos fundamentais para a comunicação, que são o emissor, né, o receptor e o meio de propagação para aquela comunicação. Então, podemos dizer, né, que a prece, sendo uma forma de comunicação, seja com o Criador, seja com Deus, seja com qualquer entidade espiritual elevada, ou mesmo seja através de um pensamento elevado em favor ou intercessório por alguém, né? Então, nós temos, no caso do emissor, de acordo com o que nós aprendemos na doutrina, o aspecto mais importante na emissão, né, é o que Kardec, né, nos ensina lá na codificação, que é a vontade, né? A vontade, ela é proporcional à potência da prece ou da oração. E a sinceridade, né, no contexto de que a prece, né, carrega elevadas vibrações, né, pensamentos elevados. Já no caso da recepção, melhor dizendo,
nós vamos ter como aspecto principal, né, a questão da sintonia. Né? Então, a emissão do pensamento ela se dá dentro de uma determinada frequência. E essa frequência, no que ela chega até o seu destino, né, ela vai sintonizar naquela frequência ou não. Né? Então, por exemplo, quando nós nos utilizamos do meio radiofônico para comunicar, né, existe uma estação emissora que emite ondas eletromagnéticas a uma determinada frequência e que vão atingir um determinado dispositivo, que no nosso caso é o rádio, em que, ao nós mexermos o dial, né, e ajustarmos uma determinada frequência, né, nós fazemos possível a sintonia com aquela frequência que foi emitida. E daí se faz a comunicação, recebemos o comunicado. Né? É a mesma coisa em relação à prece. Né? A prece, para completar o processo de comunicação, e ele só se faz quando o destinatário, né, ele sintoniza na mesma faixa, na mesma frequência da mensagem, da comunicação, no caso, do pensamento do emissor. Então, isso é importante também que nós entendamos. Né? E, finalmente, podemos falar sobre o meio de propagação. Né? No caso do pensamento, ele se propaga, né, através do espaço, né, em um meio, né, que, no caso, né, da doutrina espírita, Kardec colocou, naquela época, sem muitos conhecimentos científicos, né, que vieram à tona mais tarde, seria o fluido, né, o fluido cósmico universal, né, que seria o elemento primordial, né, através do qual, então, o pensamento se propagaria, assim como, né, se propaga o som através do ar, ou através de algum meio. Né? O som também se propaga através da água, mas o som, para se propagar, ele precisa de moléculas, né, que vibrem, né, para que aquele som possa se propagar, né, de um lugar para outro. Né? E o pensamento também se faz, né, mas através do fluido cósmico universal, ou o éter, ou uma matéria ainda, né, muito no seu estado primordial, que ainda não conseguimos mensurar. E neste processo de propagação, nós temos uma velocidade que também não podemos medir. É uma velocidade imensurável, que na prática significa que um pensamento emitido, né, ele chega ao seu destino, né, praticamente e imediatamente. Tal essa velocidade ela se dá. Né? Então temos, em resumo, esses três processos, e é importante então que nós entendamos, né, que o processo da oração, né, como sendo um processo de comunicação, ele vai ter uma emissão numa determinada frequência, ele vai ter um meio onde ele vai se propagar de uma maneira muito rápida, né, podemos dizer imediata, e um processo em que, para que a comunicação se conclua, há que se ter uma sintonia, né, da mesma faixa de frequência, a qual, né, nós temos através da emissão. Dito isso, né, a gente pode entender que o processo de comunicação através da prece tem emissão, tem destino, né, e se propaga de uma forma muito rápida. Então, uma vez entendido que a prece é um processo em que o pensamento dinamicamente alcança o destino de nossas intenções,
seja através de uma prece intercessória ou por nós mesmos. Agora passamos a fazer questionamentos filosóficos acerca da eficácia da prece. Então, aqui no item 6 deste capítulo, Kardec chama a atenção para a seguinte contestação que se pode fazer em relação à prece e à sua eficácia. Por conhecer Deus as nossas necessidades, diz ele, seria desnecessário expô-la a eles. Acrescentando ainda que, em tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Essa é a tese, né? Então, assim, em outras palavras, meus irmãos, se Deus é onisciente, se é onipresente, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, então, para que serviria, qual seria o propósito de nossa prece? Chamar a atenção para o auxílio a um determinado irmão, se o Deus já sabe qual é a sua necessidade? E outra, né, de que forma nós podemos interceder em seu favor, se Deus já sabe o que é melhor para ele? Né? Então, a pergunta ela não é destituída de lógica. Existe uma lógica. Mas nós estamos aqui, né, baseado no estudo do Evangelho, justamente para tentar entender de que forma nós podemos, né, explicar esse aspecto. E justamente nesse item 6, Kardec, né, explica que as leis divinas elas são mais complexas do que isto. Então, se por um lado, de fato, existem, né, as leis de causa e efeito, as leis de ação e reação, onde aquilo que nós, digamos assim, plantamos, né, vai influenciar na nossa colheita, né, isso não quer dizer que não existam outras leis, como, por exemplo, a lei do livre-arbítrio e a lei do amor. Então, é sempre bom que a gente entenda que a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, elas existem, mas também existem outras leis não menos importantes dentro do contexto da criação, que é a lei do livre-arbítrio. Por quê? Se fosse, né, simplesmente nós nada fazemos, no sentido de que Deus fará tudo, né, nós poderíamos remeter esta mesma lógica para as nossas ações. Não precisaríamos fazer nada, porque Deus é onipresente, Deus é onisciente, e Ele sabe o que é melhor para nós. Né? Então, Ele vai nos prover de tudo, não precisamos nos preocupar. É a mesma coisa em relação aqui a essa alegação que se faz da prece. Para que a prece, né, se Deus já sabe o que fazer com todo mundo? Né? E aí é que há o engano. Né? Porque dentro dessa lei do livre-arbítrio, né, ela convive com as demais, salvaguardando a nossa liberdade de agir e de pensar, né, no sentido de nos tornarmos autossuficientes evolutivamente e progredir a fim de que nós não sejamos simples autômatos. Nós não somos marionetes de Deus. Somos co-criadores, na medida que nós vamos avançando, principalmente quando chegamos ao estágio evolutivo hominal, onde temos justamente essa possibilidade de pensar e de decidir, e de eleger uma determinada rota. Então, no que nós fazemos a nossa prece intercessória, ou uma prece de rogativa, em nosso próprio favor, né? Isso quer dizer que nós estamos colocando o pensamento em ação, nós estamos movimentando o nosso pensamento, ele está sendo propagado numa determinada frequência, né? E se aquilo vai se transformar, né, numa uma realidade, né, ou numa concessão, isso não cabe a nós, mas isso não quer dizer que nós não devemos fazer. Aqui no final desse mesmo item, a gente vai ver, né, que, nesse sentido, né, sem destruir nenhuma das suas próprias leis, que são perfeitas, o Pai, né, pode
atender a certos pedidos, né? Porque, embora existem flexibilidades que nós não podemos compreender, porque são tantas as leis, e muitas delas ainda não conhecemos, né, que muitas vezes, né, aquilo que a gente pressupõe imutável em termos de lei, né, na verdade não é. É algo de fato muito difícil para nós compreendermos dentro do estágio evolutivo que a gente já está, né? Entender, por exemplo, como é que Deus consegue manter, vamos dizer assim, estabelecer leis, né, e regras universais dentro da lei do livre-arbítrio, onde você tem a incerteza da decisão daquele determinado espírito, né? Mas isso é coisa que a gente está para aprender. O fato é o seguinte, né? Se nós fôssemos regidos, governados apenas pela lei de causa e efeito, de fato, não faria sentido a prece. Mas não somos. Existem as outras leis divinas, a lei do amor, a lei, como eu disse, do livre-arbítrio, né? E elas, né, também são levadas em conta. Então, é eficaz a prece através daquele mecanismo que nós falamos, porque existe uma emissão a uma determinada frequência, temos um destino, né, que pode ou não sintonizar aquela frequência, e, né, o desejo, né, que vai junto com aquele pensamento, ele vai se materializar, ocorrer direta ou indiretamente, porque também ocorre isso. Muitas vezes a coisa ocorre indiretamente em favor daquele nosso irmão e nós não vemos, né? E acontece como consequência daquela intercessão. Vamos agora verificar a interpretação de Kardec acerca da passagem de Jesus relatada por Marcos no capítulo 11, versículo 24, que diz o seguinte: todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Então, lá no item 7, nós vemos Kardec nos explicando que é natural que esta passagem, essa afirmativa de Jesus, ao pé da letra, ela não faça sentido no contexto geral de seus próprios ensinamentos, né? Então, e além do que, né, existem os fatos, né? Será que todas as preces que nós fazemos, ou todos os pedidos que nós incluímos em nossas preces são atendidos? Se não são, né, ou Jesus está errado, né, e mentiu, né, ou nós não interpretamos de forma adequada o que ele queria dizer, né? Então, o que Kardec explica é que a nossa visão, né, em relação à solução dos nossos problemas é muito acanhada, principalmente porque é comum nesse estágio evolutivo que nós estamos não introjetarmos a ideia, né, principalmente que não é espírita, óbvio, né, de que nós somos espíritos em evolução, né, temos um histórico de pré-existências e estamos a caminho da perfectibilidade, da perfeição, né? E nesse processo, e no estágio atual, melhor dizendo, né, a nossa visão do problema, como eu disse, é acanhada. Nós temos uma visão do momento, né, e que muitas vezes não atende às nossas necessidades evolutivas. Então, nem sempre as nossas propostas de solução àquela nossa carência, àquela nossa necessidade, é a melhor para nós. Só que a gente, muitas vezes, entende a eficácia da prece apenas pelo atendimento da solução que nós propomos, e não necessariamente do que é melhor para nós. Porque na solução que é endereçada pelo alto, quando nossa prece é sincera e elevada, é considerado, né, aquilo que é bom para nós, nem sempre, né, considerando uma necessidade imediata, mas o todo, a nossa condição de espíritos em evolução e o nosso próprio futuro. De que adianta a gente arrumar uma solução para o presente sem pensar, né,
nessa condição de espíritos imortais. Então, é o que ele diz aqui. O homem geralmente só vê o presente. Mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, assim como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O procedimento cirúrgico é uma intervenção séria, né? Existe até riscos, né? Mas é a solução que vai atender ao nosso irmão, ainda que ele não queira fazer. Né? Então é isso, gente. Quando Jesus quis dizer, né, que tudo aquilo que você pedir orando, e orando sinceramente, né, você pode ter certeza que vai ter, né? Esse ter é ter aquilo que você precisa, e nem sempre, necessariamente, o que você está pedindo. E, finalmente, meus irmãos, a gente precisa analisar a questão da prece sob o ângulo da questão do mérito. Né? Então, aqui no item 7 ainda, Kardec diz que o que Deus vai nos conceder, se a gente pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda nos considerar são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que vai nos restar o mérito da ação. Então, veja bem, a prece não pode ser usada, né, à torta e à direita para resolver os nossos problemas, né, no pressuposto que Deus, aquilo que a gente estava falando antes, né, de que Deus é onipresente, é onisciente, nos ama a todos e vai fazer tudo por nós. Não é. Tanto não é isso, vamos considerar Deus na figura de um pai, como Jesus nos ensinou. Né? Como é que a gente faz com nossos filhos? A gente também quer isso para os nossos filhos? Que façamos tudo para eles e depois eles não têm autonomia para lidar com o mundo? Né? Assim é também Deus, com relação a nós. Né? É a preocupação do pai com o seu filho em relação à sua autonomia. Ele não quer um fantoche, ele quer alguém que cresça, né, por seus próprios méritos. A satisfação é essa. Se nós temos essa satisfação, imagine o Criador de todas as coisas. Né? Então, é como ele diz aqui no item 8, né, em relação, por exemplo, fazendo contando uma história sobre um homem que está perdido no deserto, né, e horrivelmente com sede, né, está prestes a morrer, e aí ele faz pede ajuda a Deus, né, e aí ele se consegue reunir forças e mais adiante, né, essas forças naturalmente foram o quê? Né, foram incentivadas, de repente, muitas vezes por um espírito que se aproximou, né, como resposta à prece dele, e ele, né, consegue avistar um regaço onde ele sacia a sua sede e consegue sobreviver. Mas na sequência, né, ele poderia perceber isso como um auxílio de Deus ou perceber isso como um acaso, né, em que ele foi bravo e corajoso o suficiente para seguir adiante e resolver o seu problema. Mas a outra questão que aparece, né, e que também serve para nós aqui concluirmos o nosso estudo, é de que por que, né, que não nos não nos chega essa ajuda, né, essa resposta às nossas preces de uma maneira clara. Por que os espíritos não aparecem para nós revelando diretamente aquilo que nós precisamos? Né? Por que toda essa ajuda muitas vezes se dá de forma velada? Né? Então a resposta para essa pergunta são basicamente baseada em duas coisas. Uma, né, porque não restaria para nós o mérito da ação, em função de nós sabermos de que temos uma ajuda. Na medida que temos apenas uma influência, uma ideia, aquilo fica como uma incerteza de que é nossa ou não, então nós temos que decidir, temos que pensar e temos que tomar uma decisão, e aí fica esse mérito nosso. Né? Assim como em relação ao próprio agradecimento. Né? Nós podemos reagir àquela intercessão em nosso favor
de uma maneira em que nós entendamos que fomos auxiliados sem que, né, nós perdêssemos a nossa autonomia. É quase que como aquela ajudinha que o pai dá àquele filho para ele andar de bicicleta, né? Mas depois ele vai ter que seguir sozinho, vai de repente até tombar, né? Mas ele não ficou segurando o tempo todo, né? Então, assim as respostas à nossa prece são veladas, muitas vezes apenas com o auxílio dos bons espíritos, que são invisíveis a nós, por conta disso. Então, esse é um outro aspecto que nós devemos entender em relação à eficácia da prece. Então, meus amigos, essas são apenas algumas considerações sobre a prece e que eu espero tenham sido boas para a gente meditar sobre o tema, sendo que outros aspectos serão abordados nas próximas reuniões com os outros colegas. Nós verificamos no estudo de hoje que a eficácia da prece tem uma relação direta com a vontade e a sinceridade de quem roga e da sintonia do destinatário com esse pensamento. Nós também aprendemos que, como espíritas cristãos, a eficácia da prece ela não é medida pelo atendimento ao nosso pedido, mas ao atendimento às nossas necessidades, e que muitas vezes a gente não enxerga. Nós aprendemos também que a resposta do alto ela se dá de forma velada, para que a gente não comprometa a nossa ação em favor de nós mesmos, e também para que saibamos nos submeter e confiar na vontade do Pai. Por isso, o verdadeiro espírita, ele roga em oração pelos meios e não pelos resultados, e sempre agradece confiante a intercessão do alto. Muita paz a todos, graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Senhor Jesus, ao término desta nossa reunião da noite, todos nós, numa só voz, num só pensamento, estamos elevando os nossos pensamentos a Ti. A Te agradecer pelos fluidos que recebemos nesta noite, a agradecer o estudo do Evangelho que nos foi proporcionado e assim nos direcionarmos de forma melhor diante de nós mesmos, diante do outro e perante os acontecimentos do cotidiano. Agradecemos também tudo aquilo que recebemos e nem percebemos, pois a espiritualidade de luz está sempre conosco, e quando nós promovemos essa afinização de ideias, tudo fica melhor. Te pedimos também, Mestre, que leve a Deus nosso Pai o nosso agradecimento por tamanha oportunidade, por estarmos juntos, unidos pelo coração, pelo pensamento. Que as Tuas vibrações de luz estejam sempre conosco, como sempre sabemos que elas estão. Que nos esforcemos cada vez mais, Mestre. Promovamos em nós uma modificação interior para que possamos estar sempre vibrando na Tua face. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus.